Que a paz tenha toda a liberdade. Graças a Deus, podeis assentar. Senhor Deus, na tua presença nós estamos. E neste momento, em nome de Jesus, eu repreendo e eu rejeito toda inquietação, toda ingerência do inimigo para tirar a atenção da igreja, para ouvir a tua palavra, Senhor. Eu repreendo toda inquietação de mente. E eu te peço, Senhor Espírito Santo, leva a nossa mente cativa ao trono do Pai, para que possamos ser alimentados e edificados com a tua palavra. Amém. Então vamos aquietar. Amém? O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Eu não vou falar a minha biografia, não vou falar a minha história, só fragmentos, porque pregando a palavra de Deus, sempre nós testemunhamos daquilo que Deus fez, porque nós viemos aqui para ouvir o Senhor falar. E eu vou ler um versículo, tão somente um versículo da palavra de Deus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando as sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Antes de começar a ministrar a palavra de Deus, eu quero agradecer ao Senhor Deus por essa tão rica oportunidade de ter conhecido a irmã Lindete. A minha irmã, minha mana de longos dias e meses e até anos, né, Lindete? Que a gente se conhece online. E eu havia feito um compromisso com a Lindete e com mais alguns irmãos, que não convém referir aqui, mas que eu voltaria nessa terra para agradecer ao Senhor. Nós que participamos dessa campanha de oração, inclui também a Lurdinha, pastor Zezinho, nós temos uma eterna gratidão com o Senhor. E eu sempre, com o Paulo, eu sempre falava: Deus, eu preciso ir lá. Se não der para fazer um culto de ação de graça, mas eu tenho que publicamente agradecer ao Senhor por esse grande milagre. Foram 2 milagres que o Senhor realizou. Foi um milagre de cura e um milagre legal, judicial. Então, eu não vou contar o testemunho, mas eu quero dizer para vocês que eu estou aqui cumprindo a minha promessa, o meu voto. Eu gostaria que tivesse sido diferente, porque algumas pessoas também que conviveram nessa época já dormem no Senhor. Então eu quero agradecer ao Senhor, porque nós oramos, foi muito tempo, né, Lindete? Muito tempo. E tinha dia que nós queríamos largar a rede, mas o Senhor vinha e dizia: não, vai mais um pouco, eu vou fazer. E o Senhor fez. Não foi meses não, foram uns aninhos bons aí. Eu quero agradecer ao Senhor também, porque eu conheci essa região através de um servo muito querido meu, um jovem que participou da minha mocidade lá em São Paulo, em Guarulhos. Era tocantinense e depois ele veio para Goiânia, ficou pouquinho tempo em Goiânia e ele veio desbravar para cá. Nós fomos contemporâneos na mocidade e no ano que eu me casei, ele veio para Goiânia e eu estava como missionária no Amazonas e eu fui para o campo de Porto Velho, continuando ainda nas tribos indígenas. E esse irmão, esse obreiro,
Desde a minha juventude, ele participou. Nós trilhamos junto, escola dominical, seminário, ali em Guarulhos. E quando eu fui para o campo, ele foi um dos meus mantenedores espirituais e materiais. E ele é o pastor Olímpio Pereira de Abreu. Não sei se vocês conhecem. E ele desbravou aqui, e através dele eu conheci todos vocês. Porque se não fosse o pastor Olímpio, a pastora Nivalda, eu não teria conhecido vocês e hoje não estaria aqui. As minhas duas filhas, servas do Senhor, abro um parênteses para mandar a saudação do Gessé, meu esposo, e das meninas. Elas foram apresentadas a Jesus, faz tempo, hein, gente? Aqui no Pontal do Araguaia. A Crícia Rod nasceu em Porto Velho e com 15 dias de nascida nós passamos aqui, ficamos aí na casa do pastor Olímpio e ela foi apresentada aí. A Cleice Tabita nasceu em Anápolis, Goiás, e nós a trouxemos aqui para o pastor Olímpio apresentar. A mais velha, a Clícia, fez 15 anos, nós levamos ela em Guaraí para o pastor Olímpio apresentar a fase de 15 anos dela. Então, eu tenho muita gratidão pela família Abreu, pastor Neuto, toda a família, e ainda tem, né, Abreu aqui no ministério, e eu sou grata ao Senhor, e é por isso que eu estou aqui. O Senhor Espírito Santo é o Mateus 8, que o irmão já leu, que é o tema dessa mensagem. Nós estamos aqui tratando de coisas, um versículo desse aqui, nós falaríamos à tarde e à noite, mas nós vamos remir o tempo. E Jesus, que ele vai entrando em Cafarnaum, e logo que ele entra, chegou junto dele um homem. Mas não era um homem comum, um cidadão comum. Era um homem militar, um centurião. Centurião quer dizer que ele comandava uma centúria de 100 soldados. Um homem importante. E aquele homem, quando ele chega perto de Jesus, ele já chega sabendo o que ele queria. Agora, tem muitas particularidades aqui nessa mensagem. Ele sendo um centurião romano, né? Jesus não era a pessoa ou a persona bem grata do governo do Império Romano. Os irmãos que conhecem as Escrituras sabem. Eu não vou nem citar as partes difíceis, mas só vou citar um detalhezinho. Vai, Pedro, pega para mim, para ti, paga. Dá. Romano foi um império duro, cruel. E aquele centurião, sendo um militar romano, ele teve 3 qualidades aqui importantíssimas. E a primeira qualidade dele, e dizendo: Senhor, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Geralmente os militares, eu sou esposa de militar, geralmente os militares eles são sérios. Não é, Paulo? Conviver com militar como é, né? Tio Gessé, né? Sério, firme. O meu esposo, quando estava portando a sua arma de serviço, ele nem me abraçava. Ele fazia a ronda militar na nossa vila militar em Porto Velho. Eu sempre costumo dizer isso. E ele chegava, olhava a casa, falava: oi, Saminha, tudo bem? Estava de serviço. E eu nem encostava nele, já entrava com a mão aqui, segurando a arma, e olhava, tomava um gole d'água, um golinho de café e ia embora. Agora eu te pergunto, como um homem de um exército, de um governo de dura serviço, ele foi movido por tamanha compaixão, de logo que Jesus entrou em Cafarnaum, logo que, porque o texto aqui já sai daqui da cura do leproso e já entra em Cafarnaum, logo que, né, de tempo, ele chega perto de Jesus, rogando. Enquanto eu estou pulando, dando glória a Deus, e o céu descendo,
glorificando de pé. Jessé está glorificando assim. Que é o temperamento dele, é o jeito dele, ele é um militar. Eu fui uma vez em um evento de oração, e como boa assembleiana que sou, e eu fui para participar do estudo, mas do meio para o fim eu fui arregimentada para estar orando. O tempo todo era um evento grande, e a irmã Neuzi Tioca nos separou as equipes de oração e colocou, eu fiquei numa porta, orando numa porta. E quando eu entrei no meu turno de oração, ali fiquei na porta orando. Jesus tem misericórdia, e estou orando de olho fechado. É para orar de olho aberto. Assim é o Jessé. Ele ora de olho aberto. Militar ora de olho aberto. Entendeu? Como que esse homem, dentro da sua posição honrosa, ele chega a Jesus nessa condição, rogando, implorando. Então aqui está a primeira condição para você sair daqui abençoado. É se despir-se da sua farda, da sua insígnia, da sua patente de ser humano, altivo, arrogante, orgulhoso. Por isso que eu falei para vocês que eu não vim aqui para falar do nosso currículo. Eu vim aqui para falar que meu esposo é um servo do Deus vivo. O meu pastor e amigo que me encaminhou aqui foi um homem de Deus. Os que estão aqui, a minha pastora Lindete, a pastora Lourdes, todos os pastores que estão aqui são servos de Deus. O resto a terra leva. Minhas duas filhas são servas do Deus vivo. São boas profissionais como foi o centurião. E ele se despiu da sua farda. O que é rogar? O versículo que eu li diz: rogai ao Senhor da seara que envie obreiros, porque a seara é grande, são poucos ceifeiros. O segundo ponto desse centurião, gente, aqui está a exceção da exceção da exceção da regra. Ele era um homem poderoso, ele comandava 100 soldados e ele tinha os homens às suas ordens. Às vezes Jessézinho chegava e falava assim, principalmente quando entrou as mulheres na Força Aérea, aí, tal, a sargento começou a chorar. E eu tive que sair, esperar ela chorar para depois continuar dando o sermão. Militar assim, eu e as meninas, papai, mas eu não tenho dó. Não, eu deixei ela chorar, depois eu voltei para terminar a conversa. Então, assim é um militar. E uma coisa que eu falei aqui, exceção da exceção. Ele foi pedir, ele não pediu nada para ele. Ele foi pedir para um escravo, uma força de trabalho, um servo seu. O que você veio pedir aqui hoje? Por que o centurião rogou ao Senhor? A motivação daquele centurião era a mesma motivação de Jesus, que ele andava por todas as aldeias e circunvizinhanças, e ele via a multidão seguia ele, e ele tinha compaixão da multidão, porque era como ovelha sem pastor. E atrás dele tinha leprosos, atrás dele tinha excluídos da sociedade. Um bom exemplo é a mulher do fluxo de sangue. E ele não precisou marcar horário com Jesus. Com Jesus era agora e já. Analise vocês se a mulher do fluxo de sangue tivesse que ligar para a sinagoga e falar: Senhor, saduceu, fariseu, mestre da lei, eu quero marcar uma hora com Jesus.
Porque eu sou uma mulher que eu tenho um fluxo de sangue. Eu sou excluída da sociedade. E eu preciso marcar uma consulta com Jesus para Ele me curar. Que o homem, o fariseu, saduceu, o doutor da lei ia responder? Imunda. Ele aproveitou que Jesus chegou ali. Porque um militar em serviço, ele não se ausenta sem ele chegar diante do comandante, formalizar o seu pedido de dispensa para sair. Se eu fosse uma militar da ativa, para estar aqui hoje, eu teria que ter pedido formalmente para o meu comandante para sair. Uma vez uma militar precisou sair para vir no interior cuidar da sua mãe. A gente estava em Porto Velho, mas ia ter um evento banal lá em Porto Velho, que seria um jogo de vôlei. A menina tinha as 2 passagens compradas, a mãe doente lá no interior, não sei aonde, e o comandante não liberou. O amor, misericórdia, compaixão é só aquele que conhece Jesus. Só quem tem Jesus tem compaixão. Só quem tem Jesus tem amor e tem misericórdia. Então, esse centurião não precisou sair da sua base de serviço. Jesus veio até ele. Jesus hoje veio até você. E o que você vai pedir para ele? O que você vai levar daqui hoje? E, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. E o homem se humilhou mais. O centurião, se o militar se humilhou mais. Ele falou: Senhor, não precisa ir. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Basta uma palavra sua. O que palavra você quer que Jesus mande para a sua casa hoje? Que palavra você quer que Jesus mande para a sua casa, para o seu negócio, para a sua filha, para aquela causa que está lá no juízo, lá no advogado, no tribunal, no fórum? O que você quer que Jesus fale agora? Fala! Basta uma palavra sua. Se tão somente eu tocar na veste de Jesus, eu, a imunda, com fluxo de sangue há muito tempo, muitos anos, eu serei curada. E foi curada porque Jesus disse que de mim saiu virtude. É simples assim. Com Jesus não precisa ter diploma universitário, não precisa ser coach, não precisa ser palestrante. Com Jesus é simples assim. Fala. Amém. Pois também sou um homem sobre autoridade, e tenho soldado as minhas ordens, digo a este vai, ele vai, ao outro vem, ele vem, ao meu criado faz isto e ele faz. O centurião foi movido de compaixão, de amor pelo seu escravo. O centurião foi revestido de humildade desde o início. O centurião foi visto por Jesus um homem de uma fé inabalável, uma fé pura, uma fé genuína. Tem fé? Que palavra que você quer que Jesus diz agora? Vai falando aí, Jesus. Eu Samaria. Meu nome é do livro de Atos, Samaria, Atos 1:8, até os confins da terra. A Samaria aqui. Senhor, basta uma palavra tua e o meu esposo José vai ser curado. Ele saiu do serviço militar por invalidez. Ele saiu
90% dos rins funcionando. E ele é dialítico. Por isso que ele não está viajando comigo. Porque ele faz diálise 3 vezes por semana. Amém? Mas ele falou: Saminha, eu gosto tanto de Barra do Garças. Eu quero voltar lá. Eu amo aquele lugar. Eu amava viajar e ir para lá. Ele vinha comigo quando eu vinha pregar. Desde as meninas pequenininhas, a gente trazia tudo dentro do carro: banheira, cadeirinha, andador, uma mala. E vinha para cá, ficava uma semana as férias dele. Nós tirávamos aqui, evangelizando, desbravando. Eu vi a Vila Maria na terra em 1993. Mas eu sei que basta uma palavra. Eu não sei quantos 1000 quilômetros tem até São Paulo, mas eu sei que passa de 1000 e tarará, de Barra de Aragarça até São Paulo. Deve ser 1.500 quilômetros, né, meu filho? 1.300 e pouco. O Senhor está indo 1.300 e pouco quilômetros lá em casa. Areva, Labaxu e Manais. O centurião disse: não precisa muito não, Senhor, basta uma palavra sua. Quando eu morava em Anápolis, vou contar um testemunho que me aconteceu. Eu vi muitos milagres, cura, e 3 mortos ressuscitaram quando eu estava no Amazonas. 2 no Amazonas, 1 em Guarulhos. Levantaram, acordaram. Eu sou enfermeira. As unhas estavam roxas. Hoje estava falando para o Zezinho, pastor Zezinho. Primeiro sinal: unha roxa, lábio roxo. Morreu. Eu vi. Mas o Senhor, Ele trabalha nas minúcias, nos detalhes. Meu esposo Jessé estava de serviço. Estar de serviço é ficar 24 horas no quartel. Ele tirou o serviço de 24 horas e puxou mais 12 mais 8, mais ou menos, do expediente normal. Quando amanheceu o dia, ele passou o dia, a noite. Quando amanheceu amanhã, para terminar as 24 horas, eu levantei umas 7 horas, meninas eram pequenas, e deu uma dor doída. Vocês sabem o que é dor doída? Uma dor doída no coração. E eu comecei a sentir saudade do Jessé. E a saudade foi aumentando. Eu falei: Jesus, mas que coisa estranha, né? Era na época do telefone fixo, aquele cinzinha lá, sabe? Aquele gordinho cinzinho, aquele telefoninho bem rechuchundinho. Só era ele. E eu não conseguia falar. Raramente eu ligava para o quartel, só ligava se precisasse do precisasse. Aí eu olhava para o telefone assim, a saudade foi aumentando. E eu comecei a fazer o serviço, as crianças pequenas. Eu não consegui terminar meu serviço. E quando o Paulo conheceu aquela casa, tinha uma muretinha assim no meio. Quando eu fui na muretinha assim, que eu olhei para o telefone, o Espírito Santo falou: ajoelha agora e ora. Basta uma palavra sua, que o livramento vem. Fica atenta. Fica atento. Eu corri, joelhei, orei e falei: Senhor, entrego o meu esposo nas tuas mãos. Haja o que houver, o Senhor está no comando. O Senhor, o comandante. Livra de todo mal, de todo perigo. Eu imaginei tudo menos o que tinha acontecido com ele. Ele comandava uns soldados. Não era centurião não, mas comandava uns soldados. E eles estavam fazendo reparo na pista da base aérea de Anápolis. Quem já ouviu falar? Essa base aérea, ela cuida da proteção de Brasília. E nessa época eram os aviões Mirage, que trabalhava lá, que operava lá. E estava o Jessé cuidando das rachaduras da pista. E os meninos pintando onde tinha a rachadura. E a viatura estava no meio. Ele disse que de repentemente ele sentiu uma vontade de tirar a viatura dali. Ele tirou a viatura dali do meio da pista e colocou em cima do canteiro. Quando ele
de colocar, sei lá quantos minutos, ele disse que ouviu. Shhh! O Mihai já estava chegando em Brasília. Se ele não tirasse a viatura. Quando ele tirou a viatura, ele falou: meninos, saem daí. Falou para os meninos: saem daí. Por isso que é bom ser obediente. Os meninos saíram, os soldados saíram. Ele disse: shh! Teria explodido a viatura, não ia sobrar ninguém. Pronto, depois que eu orei, segui o dia. Ele chegou, pensa que ele me falou? Não falou. No domingo seguinte, que na minha igreja Assembleia de Deus de Anápolis, que eu congregava lá, tinha um monte de militar crente, graças a Deus, um monte de servo de Deus. E nós estávamos numa roda assim, paisano, na igreja. Ele falou assim: camarada, só deu tempo eu tirar a viatura. Quando eu ouvi isso, eu falei: epa, o que foi aí? Me conta essa história direito. Quando que foi isso? Aí ele deu uma risadinha amarela assim. Porque ele é um militar muito sério, como eu já falei no começo, mas muito divertido. E ele não contava as coisas assim. Conta a benção, né? Não contava as mazelas. Aí ali mesmo na roda eu contei para eles. Foi a primeira vez que eu dei o testemunho. Falei: pois é, tal hora assim, assim. Ele falou: foi essa hora que eu tirei a viatura. Basta uma palavra sua. E nessa fala, quando o centurião fala dos seus soldados e tal, ele reconhece a autoridade de Jesus. E outro detalhe, além da fé, do amor, da misericórdia, desse homem com seu escravo, se ele estivesse na sua condição natural, ele não se importaria com aquele escravo, porque escravo é escravo. Morreria e ele pegaria ou compraria outro escravo, ele era um homem poderoso. Você se importa com quem está do teu lado? Você se importa com a tua vizinha, o teu vizinho? Minha filha é da área da saúde. E um dia desse, a criancinha estava lá, ruim. E ela falou: não tinha UTI. Um bebezinho prematuro de UTI. Aí, ela falou: Senhor, nós não vamos passar a noite com esse bebê nesse sofrimento. Foi lá, pegou na orelhinha do bebê. Foi só uma palavra. E o bebê dormiu tranquilo. A ponto de todas as colegas de trabalho dizer para ela assim: o plantão da Clícia, não morre ninguém, não acontece nada. Ela falou: porque eu oro para Jesus. Eu entro aqui, eu oro, e não precisa estardalhaço não, viu? Não são os profetas de Baal, não. Basta uma palavra nossa para ele e uma dele para a situação. E quando Jesus encontrou esse homem, ele falou: eu vou curar ele. Jesus ficou impressionado com a fé daquele homem. Eu vou curar ele. E aquele homem reconheceu a autoridade de Jesus. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguia: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nem em Israel o Senhor tinha visto um homem de tamanha fé. Irmã Samária, ele era crente? Ele era da Assembleia de Deus? Ele era da Batista? Ele era pastor? Não, ele era centurião. Ele tinha sido formatado pelo governo romano para ser um homem duro. Mas ele ouvia, ele sabia quem era Jesus. Agora são as minhas inferências, as minhas considerações. Ele sabia quem era Jesus. Porque só vai para Jesus quem conhece Jesus.
Por isso que você precisa fazer o nome de Jesus anunciado. Quando eu fui para o campo missionário, antes, o Senhor me mostrou. Me colocou num beiral assim, não vou contar detalhes. E dentro daquele calabouço, um fosso, parecia uma cratera de rodovia. Sabe as quiçaças quando a BR pega fogo? Do lado, que você passa, tem aquele fumaceiro de mato queimando? Daquele jeito. Uma quiçaça ali. Senhor, através do seu anjo, pegou minha cabeça e fez assim, olha, eu tinha 15 anos de idade. Eu tenho mais de 60. Vamos parar por aí, tá? Quiçaça queimando, uma labareda, parecia um braseiro de churrasqueira. Tinha um monte de minhoca se mexendo lá dentro, parecia cobra, minhoca, sei lá o quê. E elas foram se mexendo, e eu sabia que era minhoca porque tinha uma cinta. A minhoca não tem uma marquinha aqui? Ela se levantou daquilo ali, naquela visão. E daqui para cima virou seres humanos, rosto de homens e mulheres. E o Senhor Jesus, o Senhor Deus disse para mim, de agora em diante o teu serviço... Eu tinha 15 anos. E eu fui enviada para o campo missionário tempos depois. O teu serviço é tirar esses daí. Aí eu fui fazer enfermagem. Lá na minha escola de enfermagem virou meu campo missionário. Um dia eu cheguei. Eu estava na ala de clínica médica, leucemia. E eu tinha um paciente que era estudante de medicina de Uberlândia. Nesse dia, bastou uma palavra. Não tem sono não. Quando Deus manda, não tem sono não. Já vou terminar, pastor. O Senhor me despertou além do mais cedo. E eu morava longe. Ia a pé para uma rodovia, pegava um ônibus e ia lá para o meio de São Paulo, onde eu estudava no Hospital das Clínicas. Mas o Senhor falou, vai, hoje você precisa ir mais cedo. Quando eu cheguei naquele lugar, lá na minha clínica médica, corri lá embaixo no vestiário, troquei minha roupa e subi. Ainda estava escuro, era 6 e pouquinho. Aí eu entrei no meu andar, porque se as chefonas lá vissem, era problema. Um bando de umas irmãzinhas, né? Que não gostavam muito de Jesus, gostava de Jesus só assim, entre aspas. Então, eu já era marcada lá. Não podia, e às vezes eu estava trabalhando, quando eu via, tinha uma atrás de mim me vigiando. Já tinha dito para mim que era proibido eu orar lá. Aí eu corri, entrei lá. Eu já sabia onde eu ia. Eu já sabia que eu tinha que ir correndo para ver esse moço. Entrei lá, chamei o nome dele. Até um tempo desse eu lembrava o nome dele, agora passou. E eu falei, entrei, ele estava assim, ainda acordado, meio acordado. Eu falei, fulano, tudo bem? Ele, ô Mara. Eu já estava evangelizando ele. Eu era conhecida como Mara. Ô Mara, que bom que você chegou. Fala mais um pouco de Jesus para mim. Leucemia, consciente do consciente, bem consciente. Leucemia é uma doença muito triste. Ela leva a pessoa consciente ou na morfina. Aí eu sentei, outra transgressão, não pode sentar na cama do paciente. Eu sentei na beiradinha assim, peguei ele, peguei pela sua cabeça e eu falei, você crê que Jesus vai atravessar contigo esse vale? E que você vai chegar do outro lado, seguro nas mãos de Jesus, né? Ele disse, Mara, eu creio. Inclinou sua cabeça aqui, suspirou, subiu, foi. Basta uma palavra. Vamos nos colocar de pé? O que Deus nos ensina nesse texto? Oração, misericórdia e amor para uns com os outros. Fé,
inabalável, a fé que Jesus aprova. Não é essa fezinha bule de café, não. A fé que Jesus aprova. E a humildade, a comunhão e a evangelização. Não importa se é servo, bárbaro ou cita, se é gentil, judeu, o que seja. Eu estive na Índia, fiquei 30 dias lá, entrei naquele país, chorando quando eu cheguei no aeroporto de Calcutá, que eu desci do avião, a lágrima desceu. Irmãos, eu não parei de chorar até eu voltar para minha casa. Tamanha era a miséria espiritual, além da miséria física e material. Então, para que Jesus vá lá agora, com uma só palavra, começa a olhar para dentro de si, como disse o apóstolo Paulo, examinar. Começa aí vendo o seu grau de amor, de compaixão, de misericórdia para com o próximo. Examina seu amor, em que grau que está, se ele está lá embaixo no termômetro, ou se ele já está quase estourando o mercúrio do termômetro. O segundo ponto, examina a tua fé. Você tem uma fé que Jesus aprova? Você tem uma fé diferente da de Naamã? 7 mergulhos? Não mergulho não. No meu país tem rio melhor, por que eu vou ter que mergulhar aqui? Precisou uma criada, outra serva. Falar, mas meu Senhor, pense bem. Lembro do corinho das crianças, 7 mergulhos no Jordão. Era só 7. Examine o seu grau de comunhão, a sua vontade, o outro ponto, a sua vontade de tornar Jesus conhecido. Examina aí se arde, se você recebeu do Senhor aquela unção de andar por vilarejos, campinas, valados, tribos indígenas como eu fui, ribeirinhos como eu fui, africanos como eu fui, indianos como eu fui, Sul América como eu fui. Examina o teu grau. Irmãs, eu falei para vocês que eu passei de 60 anos, mas eu estou pregando aqui como se fosse aquele dia que eu pregava na minha igreja no culto da mocidade. Eu me sinto assim. Examina o seu eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida? Todos os dias, porque Jesus me salvou lá quando eu estava no ventre da minha mãe. Mas um belo dia eu estava em Anápolis, congregava o pastor José Clarimundo César. Ele ia subir na Avenida Tiradentes, eu chegando na igreja, ele gritou de lá de longe: a paz do Senhor, irmã Samaria, até os confins da terra. Pensa como eu fiquei feliz. E ele é um pastor quietinho. Jesus curou ele da Covid ali em Anápolis. Eu falei: ô pastor, foi uma das coisas mais lindas que eu recebi na minha vida agora. Foi essa sua declaração. Porque eu fui até os confins da terra. Se Cristo comigo vai, eu irei, não canta de boca não. Vamos lá. Uma missionária, mas seu esposo foi para a reserva militar com invalidez. A irmã teve que voltar para São Paulo, que é a nossa cidade. E agora não é mais missionária? Já me perguntaram. Mas o meu nome sai de um versículo que diz: e ser-me-eis testemunha, tanto na Aragaça, quanto no Pontal, como na Barra do Castro, como em Chavantina, como em Água Boa, onde eu colocar a
planta dos meus pés, eu sou uma evangelista. Onde eu colocar as minhas mãos vai sair virtude, porque o Senhor me disse: e estes sinais seguirão aos que crerem. Se você tiver a fé do centurião, se você tiver uma fé aprovada por Jesus, uma fé inabalável, você vai e o milagre acontece. Eu teria uma cartela de testemunho. Posso contar só mais um, pastor, hoje? Eu estava pregando em Manaus, no Amazonas, no interior do Amazonas. Assim. A igreja terminava aqui, e mais ou menos desse tamanho ali na porta, só que no alto, lá embaixo o rio, um braço do Solimões. E eu fui convidada de tarde, como vocês. Cheguei com o sol alto lá, pouquinha gente. Era para dar um estudo bíblico. E eu estava falando João 14, 15, 16. Eu amo o livro de João, essa passagem. Não se turbe o vosso coração. Um parêntese. Quando eu era criança, meu pai levava nas cruzadas, no caminhão dele. Punha os bancos em cima do caminhão, ali na ponte da Vila Guilherme, em São Paulo. E eu fui na cruzada do Takayama, Morre Cerulo e... Estou contando minha idade, né, pastor? E naquelas cruzadas, Jesus curava muito. E eu de cima do caminhão de papai, que eu via as cadeiras de roda voando, eu falava: será que Jesus cura mesmo um paralítico? Bem, voltando lá para... Aí eu estava pregando, dando estudo bíblico, eu ouvi que o nosso culto é racional, a gente presta atenção em tudo. Só está liberada aqui a bebezinha, porque ela é inocente. Nos demais não é reverência, não é para estar andando, nem tomando água. O culto é um culto racional. E eu ouvi, prestei atenção. Quando eu cheguei, a primeira prestada de atenção é que tinha um pano branco atrás de mim. E é beira-rio, né? Amazonas. Estava penso de pernilongo. Como enfermeira também, eu olhei a distância. E como assembleiana que glorifica de pé mesmo. Né, irmã cantora? Eu olhei assim e falei: Jesus, eu não posso encostar nesse pano, porque vai voar pernilongo, vai entrar na minha goela. E eu não vou conseguir falar mais. E eu fiquei polida aqui. Até ia mais lá para frente, uma mesinha menor. Ouvi quando parou o barco, o batelão. Parou. Umas 6 pessoas. Entrou uma mulher, ou 2 mulheres. Só foi falar no mosquito, ele veio. Veio, colocou ali a cadeira de roda. E eu nem me atinei. Só... continuei falando, João 14, 15, 16. Colocou ali, montou, subiu 2 ou 3 homens com um paralítico. Colocou sentado na cadeira de roda. E eu também ainda assim, né? Continuei pregando. Quando eu já estava finalizando aquela parte do estudo, que eu me concentrei na palavra, eu ouvi a gritaria da família. Começou a gritar e chorar, e chorar, e gritar, e aleluia, glória a Deus. Que eu olhei, nesse silêncio que está aqui, o paralítico veio caminhando, na minha direção, e chegou com as mãos erguidas aqui e gritava: eu estou curado. Eu esqueci do pano, andei para trás, voou pernilongo para todo lado. E uma voz me disse lá do céu. Eu já estava no campo missionário, mas que missionário? É covarde, né? Bule de café, né? Pôr café, né, irmão? Bule de pôr café. O Espírito Santo falou: agora tu crê que eu curo paralítico? Eu creio. Agora eu creio, Jesus. Que eu já tinha visto um morto levantar lá em São Paulo, mas era uma serva de Deus. E naquele mesmo lugar. Mas vai dar tempo. E foi nessa mesmo período. Curou. Andou. Fechou, irmãos, fechou a cadeira e saiu andando. Aleluia! Glorifica o Senhor agora, pode glorificar.
Ele está fazendo o mesmo aqui hoje, em silêncio. Aí cheguei nesse mesmo canto, né, que era a barreira das missões. Fomos proibidos de entrar lá. O barco da mocidade ficou lá embaixo. Subiu eu e outro. Aí falei pro Marcos. A mocidade falou: ah, nós não vamos não. Os jovens que estavam com a gente. Nós vamos ficar. Nós estamos com medo. Aí subimos. Foi eu, o Marco e outra moça. O Marco era o líder da mocidade da cidade de Tefé, Assembleia de Deus de Tefé. Aí nós fomos, chegamos, estava de tardezinha, o pôr do sol. Chegamos numa casa, entregamos uns folhetos assim. Aí tinha uma senhora debruçada na janela, a casa construída em cima da palafita, né? Em cima das estacas. Vocês moram perto de rio, vocês sabem. Por causa das enchentes. Será que é um folhetinho aí? O Espírito Santo falou: pede para fazer uma oração. A senhora aceita a gente entrar? Aí ela começou a conversar. Ela: aceito sim, meu velho tá lá no fundo de uma cama, uma taperinha e tal, e tal, e tal. Aí entramos. Quando eu pisei que a tábua rangeu, eu não era mais Samara. Eu sabia mais o que estava acontecendo. Quando nós chegamos na beira da cama daquele senhor idoso, sujo, odor fétido, a barriga aberta, era uma úlcera supurativa aberta. E o Marco olhou para mim e falou: com Jesus agora? Eu creio. Minha fé já estava de natural para inabalável. E nós começamos a orar. E eu não vi. E a mulher começou a chorar do nosso lado. Eu não vi pelos olhos carnais. Quando eu coloquei essa mão sem luva, tiramos o pano, aquela ferida supurativa, sangue com secreções, desculpa a expressão. Coloquei minha mão lá em cima. O Marcos, não sei se ele colocou não, mas eu coloquei. E orei: Senhor, sem gritaria, opera um milagre aqui para que o teu nome seja glorificado. Senhor, eu estou com muita dó, porque desde que eu nasci que eu tenho compaixão das pessoas. Eu estou com muita dó. Tem misericórdia, olha a situação, olha esse casebre, olha a sua esposa, roupa suja, tudo sujo, pobre de marré, marré, marré. Quando eu tirei minha mão, a gritaria da mulher foi maior, porque estava cicatrizado. Vocês sabem mancha de queimado? Sabe quando você queima e cicatriza e fica vermelho? Fica a pele marrom e a pele vermelha? Estava assim. No dia seguinte eu morava em Tefé. No dia seguinte que eu morava lá na casa do pastor, que era médico, dorme no Senhor, cearense, doutor Saraiva, irmã Helena. Doutor Saraiva: Samara é minha filha. Por isso que eu tenho filho adotivo, que eu fui adotada. Ele é mais velho que eu. Não vou contar tudo não, só é mais velho, né? Né, Lourdinha? Só mais velho. Samara é minha filha, desce lá porque estão te procurando. Eu falei: pronto, agora o padre vai me mandar prender, porque nós entramos sem ordem lá. A notícia correu. Tinha uma fila de umas 40 pessoas. A primeira que eu coloquei: a senhora é uma santa? Nós ouvimos falar que a barriga do homem fechou. Trouxe aqui minha filha. Senhora, a primeira que eu orei foi uma criança com difteria Krupp. Naquela fila, naquele dia. Minha irmã mais velha morreu disso. Sabe o que é isso? Difteria, aquele negócio que, né, antigamente chamava de Krupp. Minha irmã mais velha morreu disso. Tapado, sem ar. A menininha estava com difteria. Coloquei a mão. Não vi mais nada. Passei um tempão lá orando. Passou. Quando eu cheguei em São Paulo, de férias, eu fui na casa de um senhor que já dorme no Senhor, um servo de Deus. Fui numa vigília. Quando ele é irmão Apolinário Pai. Não sei se vocês já ouviram falar esse nome. Carlos Apolinário Filho e Apolinário Pai. Que nós chegamos para participar da vigília. Quem gosta de orar aqui, mandar aqueles recadinhos para Jesus. Senhor, basta uma palavra sua. Irmão Apolinário falou:
Não te conheço não, minha filha, mas você é uma missionária para que eu acreditasse. Vamos orar? Eu esqueci seu nome, o irmão diácono que orou. Como que é o nome dele? Daniel? Irmão Daniel, profeta Daniel, eu te convido para vir aqui. Vamos orar? Eu já estou mandando meu recado lá para casa. Eu vou pedir para o irmão orar, que eu saí de uma gripe daquelas, mas nós vamos ungir e eu vou impor as mãos. Amém? Basta uma palavra. Amém? Tem causas na justiça aqui? Tem, porque Deus mostrou, tem. Todas as causas na justiça, vamos orar sim, pastor Daniel, presbítero Daniel. Todas as causas na justiça, para que como o culto é organizado e racional. Quem tem causa na justiça, depois nós vamos orar pelas enfermidades. Venha, irmã. As irmãs que têm causa no tribunal. O irmão Daniel vai orar, eu vou impor as mãos e um presbítero ou pastor vai ungir. Pastora Lindete, aleluia. Vem aqui, por favor. Irmã, não é a missionária que cura, não é a mão da missionária, não. Vocês viram que eu fui provada com fogo. Porque se dependesse da missionária, eu estava até hoje lá perguntando se Jesus curava paralítico. É Jesus. Eu vou impor a mão desse lado de cá, você impõe a mão do lado de lá. E o pastor, o presbítero Daniel ora. Presbítero diácono, é diácono? Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Grande Deus, eterno Pai. Oh Espírito de Deus, Espírito da verdade. Senhor, de toda glória, de todo poder e honra, toda glória seja dada ao teu nome aqui esta noite. Não é o homem que está sendo exaltado não, Pai, é o Senhor. Porque nada nós somos, Pai, mas nós cremos, Senhor, no poder, Pai, na autoridade que o Senhor tem. Senhor, te apresento estas vidas agora, meu Pai. Senhor, que tem uma causa na justiça, meu Pai. Que a mão do Senhor, meu Pai, começa a movimentar, Senhor, nesta causa. Em nome de Jesus, Senhor, essa causa que está há tantos anos, que está esquecida, Pai, pelo juiz da terra, Senhor. Camaia, sopia. Senhor, vai colocando das tuas mãos aí, vai movendo, Senhor. Vai movendo esta causa aí, Pai, que boas notícias cheguem, Senhor. Que esta causa que estava por último, Pai, venha ser colocada em primeiro lugar, Senhor. Tranaia sobre a demanto de Menevia. Vai vendo o teu anjo aí, Senhor. Vai tocando aí agora, meu Pai. Pelo nome de Jesus Cristo, Senhor. Vai visitando aí, Pai. Em nome de Jesus eu profetizo que a partir, Pai, dessa semana que se inicia, boas notícias chegarão na vida deste irmão, na vida desta irmã, para que o teu nome, Senhor, mais uma vez venha a ser glorificado aqui neste lugar, meu Pai. Na boca do teu servo, na boca da tua serva. Porque sabemos que não há impedimento quando o Senhor quer agir, meu Pai. Não há barreira, Senhor, que possa impedir, Senhor, o teu agir. Olha aqui, Satanás. Eu te ordeno, sai daquele escritório, sai daquela comarca, sai daquele monte de processo, sai em nome de Jesus. Eu piso na tua cabeça toda palavra de maldição, toda palavra contrária, sai por terra em nome de Jesus. Libera. Sai espírito da macumba. Libera, todo Senhor. Espírito contrário. Teu sangue tem poder, queima toda mandinga, toda palavra de maldição, sai, toda vizinha invejosa, todo parente invejoso, sai. Libera, Senhor, esses documentos. E nós vamos ouvir os testemunhos para a tua glória.
Amém, E a Jesus. grande vitória em nome de Jesus. Amém, aleluia. Os enfermos que estão aqui na frente continuam, os que estão na plateia venham. Aleluia. A irmã cantora de blusa preta, vem aqui, irmã, por favor. É você mesmo, o herói. Vem aqui nos ajudar, o Senhor. Tem mais enfermos aí? A irmã crê que o Senhor cante o nebriano. Dá tua mão aqui. Ele já te disse que ungiu tuas mãos para curar? Tu crê? Fé na balá, vamos orar. Recante o nebriano da lava chuva. É a mesma coisa, você põe a mão desse lado, eu ponho a mão desse. E vamos repreender toda sorte de enfermidade, incluindo o braço da irmã. Unge ali bem delicadamente. Aí no caso, uma irmã, pastora Lindete, unge o braço dela bem delicadamente. Tu tem coragem? Que às vezes a gente é emotivo, né? Não é todo mundo que nasceu para ser enfermeiro, não. Senhor, como naquele vale de ossos secos. Pode orar, presbítero do pastor e diácono Daniel. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, eu te peço nesta hora agora. Vem ungindo os enfermos. Vai enviando os teus anjos da cura aí agora, Senhor. O presbítero, o pastor, vem ungindo os enfermos. Não as minhas mãos, mas as tuas mãos saradoras. Leva, lava, não as minhas mãos, mas as tuas mãos. Vai jogando por terra toda a enfermidade aí agora. Não as minhas mãos, vai mas queimando as tuas aí em nome mãos. de Jesus Cristo. Usa mesmo, Senhor, a mão das tuas filhas. Vai queimando aí, Jesus. Queima, Jesus. Toca, Pai, nessa vista. Como no vale de Toca, ossos Senhor, nesses ossos. Toca, Pai, nesta pele. Senhor, ligamentos, toca, Senhor, neste nervos, sangue. cartilagem, vai para o lugar, restaura, Senhor, reconstrui as Senhor, células. todo mal-estar, Senhor, esta diabetes desregulada, repreende, Senhor, repreende, meu Pai, toda a enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Sai espírito de enfermidade, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai enfermidade, sai em nome de Jesus, toca, Senhor, toca mais forte, vai tocando no estômago, toca, Pai, toca nos rins, toca no pulmão, toca no fígado, queima toda a enfermidade na coluna, queima hernia de disco, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai toda a enfermidade, maligna, toda depressão, toda tristeza, toda angústia, todo medo sai. Não precisa vir à frente, mas levanta a tua mão aí, aquela mãe, aquela esposa que está com o esposo que precisa de libertação, de salvação, aquele que incomoda. Você não precisa de quem está te incomodando, não. Você precisa daquele que com uma palavra resolve. Aquele filho, aquela filha que está desviado, tem alguém aí? Levanta a mão. Um esposo para Jesus. Vamos orar. Você no seu tempo. Jesus. Vamos orar para o presbítero, diácono Daniel. O Senhor vai consagrar esse irmão, porque eu só consigo chamar ele de presbítero. Leva lá, e a ti te digo, varão, leva lá, eis que das tuas mãos mina o óleo da unção. Tu pensa, Senhor, mas quem sou eu? Mas digo eu para ti. É nas margens dos rios, nas campinas, nas fazendas, valados e aldeias. Eis que das tuas mãos mina o óleo. E eu te uso para curar. A minha palavra diz para ti, te seguirá assim esses sinais, e tu verás a minha glória. Eis que quando tu menos esperar, tu imporás as mãos e o milagre acontece. E já está acontecendo aqui, porque eu te chamei aqui hoje para confirmar este chamado na tua vida. Fica tu na minha presença. Eis que eu mando uma palavra lá para a tua casa.
Eu multiplico a dispensa. Eu multiplico o azeite da botija. Eu multiplico saúde. Eu renovo as tuas forças. Eu toco no teu cérebro, na tua mente. Recebe a unção do conhecimento. Recebe a unção de sabedoria. Recebe a unção de alegria. Recebe a unção daquele centurião de ousadia e humildade. Tenho eu contemplado o teu coração e te digo: a tua fé me agrada. Fica tu na minha presença, é a minha palavra para ti. Vamos orar, presbítero Daniel, por essas almas que estão afastadas, esses jovens que estão na droga. Eu ia falando para vocês que eu voltei para São Paulo para olhar de frente a degradação humana da minha cidade. O diabo distorcendo a imagem e semelhança de Deus com o crack, com a droga, com a canofa. Irmãos, você passa ali na Santa Cecília, Praça da Sé, o centro de São Paulo não é mais o mesmo. São figuras humanas. Vamos orar, Espírito Daniel. Pode orar. Nós cremos na libertação. Nós cremos, Senhor, na salvação. Senhor, basta uma palavra tua lá na Cracolândia e o milagre vai acontecer. Basta uma palavra tua no lar das tuas servas e a salvação vai acontecer. Basta uma palavra tua, Senhor, e vai ser transformado. A luta vai acabar, a paz vai reinar. Eu colho as tuas lágrimas, filha. Confia. Eis que eu já mandei uma palavra lá para tua casa. Fica tu na minha paz, por providência, Senhor. Basta uma palavra minha e a salvação chegará, diz o Senhor. Senhor Deus, entra com a salvação, com a libertação. Tão somente creia e tu verás o que eu vou fazer. Meu Pai, que estas vidas, Senhor, estão sendo, Pai, alcançadas esta noite, Senhor, debaixo, ó Pai, dos viadutos, Senhor, das grandes capitais, meu Pai. Em nome de Jesus. Pai, entra, Pai, em providência, Senhor. Queima, Pai, este demônio, Senhor. Quebra esta corrente. Em nome de Jesus. Quebra, Pai, este jugo. Em nome de Jesus. Este jugo, Senhor, jogando por terra todo impedimento, eu Senhor. Toco do fio do teu cabelo, no teu coração, no teu abdômen, nos teus ossos, na planta dos teus pés. Eu te digo, recebe a bênção. Olha a minha palavra chegando na tua vida. Palavra de libertação. Confirma, Pai, enfermidade eu te ordeno. Sai em nome de Jesus. Que não as minhas mãos, mas as tuas mãos saradoras. Cura a alma, cura o físico, cura o espírito. Vai de encontro, Senhor. Senhor Deus, como aquele servo foi curado, sem que o Senhor chegasse naquela casa. Espiritual, Senhor, joga por terra. Faça, meu Deus, uma grande obra, Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, porque nós cremos, nós te louvamos, te adoramos, Senhor. Nós cremos, Pai, que tu és o Deus que faz. Eu concordo com essa oração. Tu és o Deus que opera, Senhor. Tu és o Deus, meu Pai, que opera infinitamente em nossas vidas, Senhor. E operando, Senhor, Pai, ninguém impedirá, Senhor. Sai, Satanás. A última palavra, Senhor, sai da casa. Vem do Senhor para este sai da irmão, vida do para jovem. Sai da vida do moço. Prostituição, adultério, fornicação. Sai em nome de Jesus. Espírito das trevas, espírito das trevas, feitiçaria, mandinga, espírito de superstição. Sai da casa do Senhor. Sai da casa do Senhor. Sai demônio da perseguição. Cai por terra e agora, Senhor. em nome Demônio da fofoca, do diz que me disse, da difamação, da calúnia. Sai em nome de Jesus. Todo mal, Senhor. Purifica, Senhor, para si
este povo que seja especial, zeloso e de boas obras. Eu te adoro na beleza da tua santidade e te agradeço. Deus abençoe pastor Júnior, pastora Lindete, presbítero Daniel. Eu agradeço em nome de Jesus as irmãs, a igreja. Querendo Deus, eu volto. Amém. Aleluia, você pode dar glória a Deus. Gratidão por esta palavra. Alguns já se ausentaram. O que manda aqui é Jesus, pode ficar tranquilo. Vamos louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, pastor José Raimundo, Paulo, enfim, as cantoras. Que Deus continue abençoando. Eu não vou mencionar os nomes, mas você tem